Oi gente, eu sou o Darcio Cavallini, criador das terapias quantiônicas, e estou aqui para falar um pouquinho de como auxiliar os doentes mentais. Doentes mentais são aqueles que procuram a medicina na área da psiquiatria. E quando não tem muita solução, vai até para neuro, né? Mas o que seria a medicina integrativa e a terapia integrativa? Eu considero a quantiônica uma terapia integrativa aos auxílio da psiquiatria. Por quê? A psiquiatria trabalha com medicamentos e os medicamentos atuam só no corpo físico. E aqui nós temos uma demonstração do que é a nossa composição como alma até chegar ao corpo físico, que é a matéria, né? Então, na verdade, aqui na Terra, nós não estamos só com o corpo físico, matéria. Não. Nós temos, inclusive, o corpo astral, né, que é o que comanda o corpo físico. Ou seja, o corpo físico seria como se fosse um automóvel. Não vai em lugar nenhum se não tiver o motorista. Mesma coisa é o corpo físico. Tanto que quando o corpo astral sai do corpo físico em processo de desdobramento, se distancia, embora permaneça ligado ao corpo físico por um cordão prateado que sai aqui da glândula pineal. Então, esse corpo astral, quando você dorme, o corpo físico é que dorme. O corpo astral é a alma, não tem sono, não tem fome, não tem sede. E ele vai continuar vivendo, né, a sua vida regular. Que vida é essa? Na quarta dimensão, que é o mundo do sonho, o mundo da fantasia, o mundo da ilusão, né? Então, é o processo que a gente chama de desdobramento. E aí você continua suas atividades. Se você não estiver bem, os seus sonhos são sonhos que você está lutando com gente do passado, você está brigando por uma posição, pelo poder, tentando resgatar suas dívidas de outras encarnações, você acorda cansado. Porque esse corpo aqui, embora ele não seja matéria física que você enxerga da forma normal, né, ele gasta toda a energia do corpo físico, porque é ele que consome energia. Então, quando você acorda, está cansado. Por quê? Porque o corpo físico estava dormindo, mas você estava atuando em outra áurea, nesse mundo do sonho, no mundo da ilusão. Então, esse é o físico, esse é astral. E que corpo é esse aqui? Esse aqui não é bem um corpo, é um campo. Como seria isso? Esse é o transmissor que faz a ligação das sensações desse corpo para aquele e daquele para esse. Ou seja, o corpo físico é inerte, ele não sente nada, ele não faz nada. Ele só reproduz o que esse corpo astral sente. Quem sente é o corpo astral. E o corpo físico, ele só manifesta o que o corpo astral sente. Então, chorar, ficar triste, ficar irritado, ficar com raiva, ficar com medo, com culpa, quem sente é isso aqui. E através desse campo aqui, que na verdade é um campo, não é um corpo, né, transmite as sensações para aquele e aquele executa a função. A medicina, ela cuida somente do corpo físico, porque na faculdade de medicina não tem no conteúdo programático, nenhuma faculdade de medicina do mundo, né, reconhece a existência do corpo astral. E essa é uma orientação que a gente recebeu, né, das orientações da área oriental do nosso planeta, né, medicina chinesa, ayurvédica, enfim, que considera isso a realidade. Então nós somos a alma e para reencarnar aqui, a gente constrói esse corpo físico para cada encarnação, né? Então, onde eu vou buscar informação para criar esse corpo para esta encarnação? Nesse arquivo que estão aqui todas as memórias das realizações de tudo que eu pratiquei em outras encarnações e que eu não consegui resolver dentro das leis universais. Então aqui está um arquivo. Então eu, como alma, pego aqui os registros de memória que eu tenho, que são lições que eu tenho que resolver, como se fosse uma DP de faculdade, escolho o que eu vou colocar como programa de vida para essa encarnação e baseado nisso eu construo o corpo que eu preciso, se é homem, se é mulher, se é forte, se é negro, se é branco, se é índio, sei lá o quê, né? Para passar pelas experiências. Então, quando nós falamos de saúde mental,
né? A medicina trabalha somente com esse corpo, porque foi o que aprendeu. Mas acontece que existe esse corpo e esse corpo é que manda naquele, não é o contrário. Então a medicina atua aqui no corpo físico somente no sintoma. No sintoma, então, está depressivo, toma, né, um antidepressivo, está ansioso, toma um ansiolítico, que é para melhorar um pouquinho a performance, atenuar a crise. Então, e deve sim procurar o psiquiatra e tomar medicação quando você já não tem mais controle sobre você mesmo. Mas acontece que para conseguir você ter sucesso e se livrar das suas dificuldades, seja depressão, ansiedade, síndrome do pânico, esquizofrenia, bipolaridade, convulsão, epilepsia e tantos outros males que te afligem, você precisa cuidar desse corpo. E aí é que entra a quantiônica, porque nós trabalhamos principalmente com uma técnica criada por um médico, o Dr. José Lacerda de Azevedo, que é a apometria. E a apometria vai cuidar desses corpos em tudo que está aqui arquivado, porque esse corpo traz o registro de memória que está aqui para ser resolvido. Isso daqui são registros de memória de outras encarnações. Então nós com a apometria nós vamos buscar esses registros de memórias em outras encarnações e adequamos o fluxo da energia para se sentir bem neste corpo de agora. Então, nesse caso, na área da psiquiatria, não existia muita coisa para se ajudar como um complemento do trabalho, ou seja, uma técnica integrativa que conseguisse ajudar os médicos na solução dos problemas mentais. E agora existe que é a quantiônica. Então nós fazemos um trabalho integrativo, principalmente com a psiquiatria. É como aquele médico que você vai, por exemplo, no ortopedista, quebrou a perna, ele conserta o seu osso, mas depois você vai ter que fazer a fisioterapia, que é o trabalho integrativo, né, para você se recuperar e se tornar saudável de novo. Nesse caso, no caso de doenças mentais, aí entra a nossa técnica quantiônica, que é uma terapia integrativa para complementar o trabalho da área da psiquiatria. Então, esses processos todos, eles são baseados nessa medicina não, mas a terapia integrativa quantiônica está baseada no CID, que é o Código Internacional de Doenças, o CID F44.3, que está lá, a doença possessão espiritual, está na Organização Mundial da Saúde, reconheceu essa doença desde 1998. E se você é da área da saúde, né, médico inclusive, psiquiatra, por favor, procure lá o CID, que a gente atua exatamente nesse sentido. Então a gente não trata o corpo físico. O corpo físico trata você que é médico. Nós tratamos o corpo astral e existem mais de 40 mil casos, né, com testemunhos de sucesso, de as pessoas com depressão, síndrome do pânico, enfim, pessoas com esses diagnósticos todos que passaram a ser útil e viver uma vida saudável. Venha nos conhecer.